Eu sou o professor Juscelino Maciel e estamos iniciando o nosso programa Verdade Absoluta. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho que fica logo aqui embaixo para que você possa receber os nossos novos vídeos e seja anunciado pelo YouTube, ok? Compartilhem também os nossos vídeos, por gentileza. E o propósito deste nosso programa é conhecimento e esclarecimento para que você fique informado, inteirado da verdade absoluta das coisas relacionadas com a palavra de Deus, com a graça de Cristo Jesus. E o assunto de hoje que nós vamos abordar, trazer para você, diz respeito à grande tribulação que muitos já conhecem, principalmente os remidos. Eles conhecem porque leem. Como ler é cultura, você só conhece se lê. Então, quem lê está informado de muitas coisas que, dentro da escatologia, irão acontecer no futuro. Assim como está no livro das Revelações, em Apocalipse, e em outros livros proféticos, como Ezequiel, Daniel, Tessalonicenses e outros livros. Mateus 24, que é um livro que é um descrito de Jesus, um relato de Jesus sobre coisas futuras que iriam acontecer no planeta Terra. E a grande tribulação, o que seria? São tempos terríveis, de muito sofrimento, um tempo horrendo, indescritível, espetacular, tenebroso, um dia de terror, segundo a Bíblia descreve esse dia. Eu gostaria que Patrícia lesse aí, iniciando sobre a grande tribulação que se dará no planeta Terra, e não será tão distante como muitos imaginam, mas estamos nos aproximando, se achegando a este período de grande horror que o planeta Terra há de passar por ela. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Irá acontecer literalmente como ele falou. Mateus 24 e o versículo 21, que é escatologia, que é uma descrição escatológica do que iria acontecer sobre os habitantes da terra. Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Haverá uma aflição que, se nós fôssemos descrever aqui, trocar a miúdos, não houve nada semelhante que pudesse se comparar a esses dias horrendos e terríveis, indescritíveis que irão acontecer. Nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda Guerra Mundial, nenhuma Terceira Guerra Mundial, se isso vier a acontecer, nem as guerrilhas e nenhum conflito no planeta Terra que já aconteceu há tempos atrás ou que possa vir a acontecer, irão se comparar aos dias terríveis da grande tribulação que se dará sobre todos os habitantes do planeta Terra. Os juízos de Deus sobre o mundo no período da grande tribulação serão inevitáveis, porque a palavra de Deus revela e a igreja se fortalece na esperança de que não passará por esse período tenebroso. Porque a igreja se fortalece? Porque a própria Escritura Sagrada, segundo alguns relatos, e o próprio Paulo diz para nós, nos fortalecendo e nos dando essa esperança de que a igreja de Cristo Jesus e nenhum remido, lavado e regenerado pelo sangue do Cordeiro irá passar pelos horrores da grande tribulação, porque Cristo nos comprou com o seu precioso sangue, nos redimiu, nos lavou e nos fez propriedade exclusiva dele e de Deus. 1 Tessalonicenses, Patrícia, 5, 9. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não reservou a sua igreja, a sua
igreja gloriosa e amada que ele comprou através do seu filho na cruz do Calvário, quando Cristo Jesus deu a sua vida. Ele não permitirá que os santos remidos passem por esse período de tormenta, de sofrimento, que são indescritíveis. Por mais que nós tentássemos descrever os horrores horrendos, seria impossível se chegar a uma conclusão plausível de que a grande tribulação será muito mais além do que qualquer comentário possa ser dito por alguém. Serão dias tenebrosos. E Mateus 24, de 15 a 22. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas roupas. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Jesus, essas palavras e essa descrição, este relato foi dado pelo próprio Jesus, o Filho do Altíssimo, Filho de Deus, que disse e disse-nos que esses dias nada pode se comparar a ele, nada pode ser semelhante a este período de terror chamado Grande Tribulação. E ele diz que se esses dias não fossem abreviados por Deus, nenhuma carne poderia ser ou seria poupada. Todos morreriam, porque a trucidação, os horrores, a perseguição, as mortes horrendas, através de fuzilamento, de enforcamento, de pessoas queimadas vivas, serão dias terríveis, de 3 anos e meio, literalmente, segundo a palavra de Deus vai nos explicar daqui a pouco. São 3 dias ou 3 anos e meio que se assemelham à eternidade por causa dos seus horrores. E Jesus diz que nunca houve nada semelhante desde que há mundo até hoje. Nada pode se comparar a esses dias terríveis, chamado grande dia da ira de Deus sobre os habitantes da terra, porque a terra está em caos absoluto, a terra passa por um problema de desolação, de caos terrível, assassinatos, estupros, sequestros, tudo que você possa imaginar de coisas horrendas, nós vivemos nos últimos dias e Deus há de punir este planeta e os seus habitantes através desses horrores que será permitido por Deus como punição aos incrédulos, aos ímpios, aos assassinos, aos estupradores e todo aquele corrupto que vive da corrupção. Este planeta está mergulhado em caos absoluto e por isso que Deus está lhe enviando ou lhes enviando a operação de desgraça e do erro para todos serem julgados e punidos. A grande tribulação é tão somente o cálice da ira de Deus sobre os moradores da terra, os quais não deram ouvidos à palavra de Deus para serem salvos, antes se deleitaram com a injustiça e zombaram da graça de Cristo. Por quê? Porque há quanto tempo o evangelho da graça de Cristo está sendo anunciado, está sendo propagado, difundido, divulgado em todos os meios, as pessoas falam, os meios de comunicação falam, e ninguém aceita. Outros zombam, outros dizem deixa para depois, quem sabe amanhã. E assim os dias, os meses e os anos vão se passando e as pessoas não se dão conta de que os dias se aproximam e um dia chegará onde a ira de Deus, o cálice da ira de Deus se esgotará, transbordará e aí ele enviará
sobre a terra, como punição para os pecadores desobedientes e daqueles que não deram ouvido à sua palavra. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitos ouvem, mas não dão crédito. Fazem, entra no ouvido e sai pelo outro e nada fazem. E não se incomodam achando que a coisa vai de vento em popa na sua iniquidade, mas tudo tem o seu final, como tem um começo, um meio e um fim. E nós vamos pedir a Patrícia para ler, para respaldar o nosso assunto em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4 e depois o verso 9. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessitais de que vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para o dia da sua vingança, da sua ira. Nós que fazemos a vontade dele, que anunciamos o seu santo evangelho, que estamos tentando convencer o homem do pecado e do juízo, e muitos simplesmente fazem ouvido de mercador, não dão importância. Mas se Deus não poupou o seu próprio filho, se Deus não teve misericórdia de Jesus, entregando o próprio filho para ser crucificado, preso, crucificado e assassinado, pendurado numa cruz, imagine aos que não ouvem a sua palavra, aqueles que desacreditam e que não dão crédito à sua palavra. O que poderá acontecer se Deus não poupou o seu próprio filho, que é santo, perfeito, imaculável? Imagine ao pecador ímpio, ignorante, que nada quer com a verdade. Na sequência dos eventos escatológicos, enquanto a igreja já arrebatada, é um evento que nós já falamos isso antes, são uma sequência de eventos. Primeiro o arrebatamento, depois as bodas do Cordeiro e em seguida, o arrebatamento, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E em seguida, o grande e terrível dia da tribulação que se dará aqui na terra. Na sequência dos eventos escatológicos, enquanto a igreja já arrebatada e ressuscitada está no céu, nos ares com Cristo, inicia-se um novo e terrível período na terra, identificado como, na linguagem bíblica, como a grande tribulação. Este período será precedido por vários sinais reconhecidos pelos que leem a palavra de Deus, aqueles que conhecem escatologia e estudam as profecias bíblicas, segundo o que está escrito em 2 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as perseguições e aflições que suportais. Tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus, e como resultado sereis tidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Deus é justo, ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles, por castigo, padecerão a eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram, naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e com poder cumpra todo o bom propósito e a toda obra de fé. Rogamos para que o nome do nosso Senhor Jesus seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo.
Esse esclarecimento que Paulo deu sobre a Igreja de Jesus e sobre os eventos que irão acontecer na grande tribulação. E a igreja se fortalece sempre na esperança que nós, os remidos em Cristo Jesus, não passaremos pelos horrores da grande tribulação. Muitos remidos. Esses remidos foram pessoas que estavam no mundo sem Cristo, sem Deus e sem esperança de salvação, mas vieram para Cristo Jesus. E aí estará muitos dos remidos de muitas e muitas igrejas. Igreja católica, muitos que irão se converter, muitos evangélicos de uma forma geral, porque irão dar crédito à palavra de Deus e estarão livres dos horrores da grande tribulação que se dará aqui no planeta Terra. O que é a grande tribulação? O sentido da palavra tribulação na Bíblia vem da palavra grega, no Novo Testamento, tilipsis. O que seria tilipsis? Que significa colocar um peso ou uma carga sobre o espírito das pessoas ou atormentá-la. Na tradução Vulgata no latim, quer dizer tribulum, ou um tipo de máquina forrageira para triturar, debulhar o milho, fazer farinha com o milho. Você sabe que isso é terrível. Tem pessoas que se acidentam com uma máquina dessa ao colocar a mão. Então, o sentido da palavra tribulação quer dizer atormentar, moer, trucidar, esmagar. O sentido aqui é a ira de Deus sobre os habitantes da terra, onde Deus permitirá a grande tribulação, onde esmagará com muita fúria, com muita ira sobre aqueles que hoje fazem do planeta Terra o maior caos e fizeram do planeta Terra um lugar ruim de se viver, porque Deus, na sua bondade e misericórdia, nos entregou uma terra saudável, perfeita, a natureza perfeita, rios maravilhosos, sem poluição, mares, fauna e flora, e tudo perfeito, mas os degradadores, aqueles que destroem a natureza, o meio ambiente, destroem os animais, que são perversos, matam por prazer, destrói a vida do ser humano, aqueles que não têm prazer em ver este mundo feliz. A ira do Todo-Poderoso nesse dia há de se revelar contra todos os incrédulos e perversos deste mundo. Será um dia horrendo e terrível. Na verdade, a ideia aqui, tanto no grego quanto na Vulgata, no latim, o sentido literal é tão somente de afligir, atormentar e pressionar. A grande tribulação no sentido escatológico também é definida como a punição na forma de tormento aos homens ímpios e pecadores. No Antigo Testamento é identificada como o dia da ira de Deus ou o dia do Senhor, também como a angústia de Jacó ou o dia da vingança. Porque muitos colocam no seu coração que Deus é amor. Sim, Deus é amor mesmo, mas é justiça e justíssimo. Deus é justo. A justiça do homem aqui na terra, segundo a palavra de Deus, é considerada como trapo de imundícia. O homem não tem justiça. O homem, ele não tem uma justiça perfeita. Ele faz a justiça conforme o que se passa no seu coração e na sua cabeça. Mas a justiça de Deus é imparcial. Ele é justíssimo. E ele há de mandar justiça para esse planeta Terra, para todos serem punidos segundo a sua ira. Muitos pensam que Deus é amor. Esquecem que Deus é justiça. E há de julgar a terra. E há de julgar com vara de ferro, onde ninguém há de escapar. E aí eu gostaria de pedir à Patrícia que ela lesse aí 2 Sinfonias 1, 14 a 18. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas,
dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como um esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Você percebeu que aqui não há misericórdia da parte de Deus. Até o presente momento, Deus está tendo misericórdia suficiente para suportar a angústia do planeta Terra, essa angústia que o planeta está passando, esse caos. Pessoas assassinadas, pessoas que inocentemente são baleadas e mortas, crianças, adolescentes, mulheres estupradas, mulheres que são atormentadas, muitas vezes pelos próprios maridos, espancadas, muitas mortas, assaltos, sequestros, tráficos, derramamento de sangue de uma forma geral. A terra está clamando por justiça a Deus. A terra não suporta mais beber tanto sangue inocente e Deus está reservando esse dia, deixando que o cálice da sua ira transborde. E aí não haverá misericórdia contra os habitantes deste planeta Terra que assim fazem e que assim promovem o caos e a desordem. Até políticos corruptos, prefeitos, deputados, senadores, presidentes, todo político corrupto e todo homem corrupto será esmagado naquele dia da ira que Deus há de derramar sobre toda a terra. Muitos roubando o que é dos outros, políticos tirando o que é do cidadão que já não tem nada, absolvendo, colocando uma carga de impostos sobre a vida de pessoas que não podem mais fazer nada porque já não suportam pagar tanto imposto. Isso é de uma forma generalizada no mundo inteiro. Tais pessoas e tais políticos hão de ser punidos naquele dia e não haverá, da parte de Deus, misericórdia nenhuma. Sabemos que isso não é aplicado a todos os políticos, porque ainda há políticos de bem, pessoas que trabalham com sinceridade, com honestidade, que querem fazer a coisa certa, mas a maioria dos políticos são corruptos. E todos esses, juntamente com essa classe de perversos, de pessoas que promovem o caos e o absurdo generalizado no planeta Terra, serão punidos segundo a lei do próprio Deus, que não haverá misericórdia para nenhum deles. Zacarias 14, de 1 a 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. A grande tribulação será precedida pelo aparecimento de um líder. Na realidade, essa tribulação será liderada por um homem que nós conhecemos e muitos já o conhecem através deste nome, Anticristo. Este Anticristo é enviado pelo próprio Satanás e Deus está permitindo que ele venha. Este homem
há de comandar com vara de ferro, com horrores terríveis e horrendos sobre todos os habitantes da terra. Segundo o que está escrito em 2 Tessalonicenses, que há de ser lido aqui a pouco, daqui a alguns momentos, este homem é segundo a eficácia do próprio diabo, é um filho de Satanás. Ele vem com toda a fúria e quem está por trás dele é o próprio Satanás. Deus dá de entregar todos os habitantes da terra nas mãos deste cidadão chamado o Anticristo, o novo Maitreya da nova era, da nova ordem mundial. Quem não já ouviu falar da nova ordem mundial? Este homem há de liderar todos os governos do planeta Terra. Todos os governos, todas as nações, todos os exércitos do mundo inteiro estarão sob o seu comando e eles lhes obedecerão, receberão ordem deste homem chamado Anticristo, porque ele é contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Ele se fará como se fosse o próprio Deus, o próprio Jesus. E quem não obedecer às suas ordens será trucidado, morto, queimado, fuzilado e enforcado. Será um dia de perseguição, onde as leis não valerão mais nada, não haverá lei, porque ele mesmo se fará a própria lei. Ele enviará os seus soldados a entrarem dentro das casas das pessoas, estuprarem, matarem, tirarem para fora, e todas as pessoas terão que obedecer às suas ordens. As pessoas terão que fazer tudo o que ele pedir, inclusive receber aquela marca que muitos já conhecem, o 666-666. Ninguém pode comprar nem vender se não tiver a marca do Anticristo. Aquele que se negar a receber será morto. Jesus, a despeito desse dia, em Mateus 24, ele fala desse dia e diz que qualquer pessoa que tiver amor à sua vida, com medo de morrer por causa da perseguição do Anticristo, será lançado no lago de fogo. E aquele que não tiver amor à sua vida, entregará a sua vida para ser morta, trucidada, moída, mas receberá pelos braços do Senhor a misericórdia de estar com Cristo. Isso essas pessoas passarão porque elas não foram no arrebatamento da igreja. E para poder ir, agora, terão que dar as suas próprias vidas. Não foram salvas porque não deram ouvido à palavra de Deus. Antes deixaram para o amanhã e veio um problema sério para elas porque a igreja foi arrebatada. E elas ficaram para trás porque não deram crédito à palavra de Deus. Elas se negaram a aceitar e agora, se quiserem ir, terão que dar as suas próprias vidas. Por isso que a elas é enviada a grande tribulação, para que muitos sejam julgados. E aquele que tiver temor à sua vida para não morrer, de toda forma há de morrer e ser lançado no lago de fogo, onde também o diabo e os seus anjos e o falso profeta e o próprio anticristo, esse cidadão, serão lançados vivos no lago de fogo. E todo aquele que receber a sua marca, que pode ser na testa, na mão, todos serão lançados no lago de fogo. Será um tempo indescritível e horrendo. Patrícia, tem alguma coisa a perguntar? Não. Israel também estará na grande tribulação, porque ele também não deu crédito. Israel, a nação israelita, judaica, estará também passando pelos horrores da grande tribulação. Infelizmente, não creram em Cristo Jesus. Fizeram ouvidos de mercador, não acreditaram, achando que Jesus era um hipócrita, um mentiroso, um falso profeta, e se deram mal. E por isso serão punidos também, juntamente com todos os incrédulos, passarão pelos horrores da grande tribulação, pela sua incredulidade, porque se negaram a confessar e aceitar Cristo Jesus. Israel estará juntamente com todos os incrédulos na grande tribulação. Jeremias 30 e o verso 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela.
é um tempo de horror. Israel há de abrir os olhos no momento em que esse indivíduo chamado de anticristo ele surgir na terra, que começar os 7 anos de governo, e seus anos serão 7, mais 3 anos e meio, nós vamos falar isso agora, 3 anos e meio não vai ser muito de paz, vai ser muito bom, é o homem que todos esperavam. Este homem que o mundo esperava, é o Salvador da pátria, é o Cristo, é o Jesus que a gente queria que viessem para dar solução aos problemas do mundo, da terra, que está em caos. Esse indivíduo terá 7 anos para o seu governo. 3 anos e meio, ele fará uma paz e uma aliança com praticamente todas as nações do mundo. Mas depois a coisa vai ficar feia, porque haverá um período em que ele será morto, haverá um atentado, segundo o que a própria palavra diz, e ele voltará com grande fúria e há de ressuscitar. Assim como Jesus morreu, foi crucificado, sepultado e ao 3º dia ressurgiu, esse indivíduo também passará pelo mesmo processo. É um enganador, segundo a eficácia do próprio Satanás, que é o pai dele. Assim como Deus em Maria gerou um filho, sem o contato de homem, Satanás também há de gerar um filho em uma mulher, e surgirá esse indivíduo que nós chamamos de anticristo, que irá gerar no mundo, promover esta grande perseguição, a grande tribulação. Israel, a nação judaica, passará pelos horrores da grande tribulação por causa da sua impenitente incredulidade. Evangelho de João 1, de 11 a 13. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus veio para os seus, para Israel, para o povo judeu. Eles não acreditaram, ao contrário, mandaram crucificar. A própria nação, os próprios parentes, os próprios patrícios da sua nação judaica rejeitaram ele, não aceitaram o seu evangelho, descreram na sua palavra e pediram: crucificam. E assim foram feito. Israel, a eles foi enviado o Salvador, e eles rejeitaram esta salvação gratuita, e agora terão que pagar pela sua rejeição, pela sua incredulidade. Mateus 15, 24. E ele respondendo lhe disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus enviou para o povo judeu, para a sua nação, Jesus, o próprio Filho de Deus, Cristo Jesus, é um judeu, nascido em Israel, na cidade de Judá, em Belém, Efrata. Ele veio para o seu povo, ele veio trazendo salvação para a sua nação. A nação o rejeitou. Tornaram-se impenitentes e incrédulos, endureceram os seus corações e não aceitaram o Filho, o Salvador, que a eles foi enviado. Estarão passando pelos horrores da grande tribulação. E aí me veio à mente algo que aconteceu no momento em que Pilatos perguntou a eles: o que é que eu devo fazer com este homem, já que eu vejo que esse homem não tem culpa alguma? Para mim este homem é um inocente. E eles em alta voz disseram: crucificam. A turba inteira disse: crucificam, e que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Ali eles lançaram sobre eles uma grande maldição que vem caindo ao longo dos anos. Em todas as guerras do mundo, só Adolf Hitler, matou mais de 6 milhões de judeus. Isto está sendo profetizado pela palavra, e esta punição veio sobre eles. Por que Adolf Hitler fez isso? Que o sangue de Jesus caia sobre nós e os nossos filhos, e caiu, e está caindo, e ainda irá cair. E pagarão também na grande tribulação, porque o anticristo está vindo aí e será feroz contra
os habitantes da terra, com exclusividade Israel, pela sua negação, pela sua rejeição. Ninguém pode comprar ou vender, nem comprar nem vender, se não tiver a marca da besta, do anticristo. Apocalipse 13, de 1 a 8. Ninguém vai poder comprar nem vender sem primeiro ter o selo, a marca. Talvez essa marca, a gente vai falar sobre ela, seja algo eletronicamente, algo de tecnologia, já que está surgindo do mundo, tudo que é de tecnologia eletrônica provavelmente seja uma marca semelhante a um chip, uma coisa semelhante a essa. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, a sua boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. O que acontece é que esse indivíduo vem com uma capa de homem bom, todos olharão para ele e o receberão de braços abertos. Jesus, certa vez, ele diz lá nos evangelhos: Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebestes. Isto está se referindo a Israel. Eu vim para vocês, que são a minha nação, e vocês me rejeitaram. Mas outro virá, em seu próprio nome vocês hão de receber. Jesus se referia a esse indivíduo aqui, porque rejeitaram a Cristo, mas outro virá e vocês hão de receber, achando que ele é um homem bom. Israel só se dará conta quando determinadas coisas que irão acontecer começarem a surgir, é que eles vão abrir os olhos e perceber a grande loucura e idiotice que fizeram em ter recebido este homem como se fosse o salvador deles, o príncipe deste mundo, que na realidade nada mais é do que o filho do próprio diabo que Satanás há de trazer sobre o mundo, gerando no ventre de uma, ou gerado no ventre de uma mulher. E, sim, Patrícia quer... Só para colocar a citação que você fez, Mateus 27, 24. Sim. 23. Porém, Pilatos lhe perguntou: que mal fez ele? E eles mais clamavam: crucificam. Então Pilatos, quando viu que nada conseguia, antes o tumulto crescia, pegou a água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Respondeu todo o povo: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles lançaram sobre eles mesmos e sobre as suas descendências uma maldição. A gente quer que ele seja crucificado mesmo. E a responsabilidade do sangue dele caia sobre nós e os nossos descendentes. E vem caindo. Se você for olhar para a história de Israel, da nação judaica, o que eles têm passado de horrores depois da morte de Jesus até os dias atuais é terrível. Ninguém gosta. Eu podia perguntar a você: quem é que gosta de judeu? É a nação de Deus. Nós não podemos rejeitá-los porque são descendentes de Jesus, são da família de Jesus. Mas eu pergunto a você: quem é que gosta de judeu? Praticamente em todo o planeta Terra são discriminados, odiados onde chegam e onde se estabelecem. Eles são odiados e ninguém gosta de judeu, porque eles trouxeram sobre eles essa marca, essa nuvem negra de maldição que eles mesmos lançaram sobre eles e sobre os seus descendentes
quando disseram da crucificação que o sangue de Jesus caísse sobre eles e os seus filhos. A marca da besta e o seu número denota um sentido de que todo aquele que receber a marca e o número do seu nome não terá nenhuma chance de ser salvo. Ao contrário, será lançado vivo no lago de fogo. Todo aquele que receber essa marca, talvez seja um chip colocado na mão. Hoje a tecnologia, você já coloca um cartão, hoje já tem a leitura biométrica que você coloca a mão no banco para tirar o seu dinheiro. E isso vai acontecer. Porque esse indivíduo aqui, ele vai exterminar, dar um final no papel moeda, na moeda e no papel moeda, no dinheiro, e todos com certeza terão alguma marca para que você negocie, para que você possa fazer qualquer transação financeira, terá que ter este número. Quem é que pode comprar ou vender sem ter dinheiro? Todo mundo tem que ter dinheiro, mas como o dinheiro será extinto por ele, colocado um ponto final, terão que ter uma marca, ou na testa ou na mão, para que possam negociar ou fazer qualquer transação financeira. E aquele que se negar a isso será morto, será perseguido. Por isso que Jesus diz: fujam, fujam para os montes. Quem tiver alguma coisa, não tente buscar em casa, entendeu? Aquelas que estiverem grávidas vão ficar em situação difícil, porque já imaginou o que é fugir com a barriga pela boca? Você já imaginou? E que a fuga também não se dê num período de inverno, que é terrível, frio. É horrendo você fugir em tempo de inverno, principalmente que se refere ao inverno ali das regiões do Oriente. Será um tempo de caos absoluto e ninguém pode comprar nem vender se não tiver esta marca deste homem que se fará inimigo de todo aquele que disser que ama Jesus e que falar do nome de Deus. Não terão nenhuma chance. Todo aquele que receber esta marca, esse número, ou o número do seu nome, será lançado vivo no lago de fogo, segundo o que está escrito em Apocalipse 13, 16 a 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. É bom pensar, é bom imaginar que nós estamos caminhando para que isso aconteça. Você pode dizer: mas isso daqui nem tão cedo. Não subestime a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus é atemporal. Ele não vive na nossa cronologia, no nosso tempo. No momento certo isso vai acontecer e estamos nos caminhando, estamos indo ao encontro desta situação e esta situação vindo ao nosso encontro. E quem garante que esse homem já não esteja aí esperando um momento exato para agir? Ele virá e não tardará. Com certeza a palavra de Deus isso nos garante. Apocalipse 14, de 9 a 12. Mas antes, você não tem que dizer aqui: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Está próximo às portas isso acontecer. Logo em que o arrebatamento é uma sequência escatológica, segundo a palavra de Deus. Quando a igreja for arrebatada, em seguida se dará. Isso é com 3, 4 meses, 1 ano? Não. Isso é em questão de horas. Depois do arrebatamento da igreja, este homem surgirá na terra e as nações da terra irão fazer uma forte e firme aliança com eles. Só 3 anos e meio. E depois esse cidadão, ele, porque tem aqueles desgostosos, não tem os desgostosos? Lembra do que aconteceu com o presidente Bolsonaro? Alguém não gostava dele,
e tentou assassiná-lo, deu uma facada no seu abdômen e quase que tirou a sua vida. Tem aqueles que não gostam. Assim como também no anticristo, tem pessoas que não o receberão de bom grado. Tem pessoas que planejarão o seu assassinato. E assim farão, segundo o que está escrito. A cabeça foi cortada. Isso é, ele vai sofrer um atentado de morte. Mas no lugar daquela cabeça que foi decepada, nascerá outra. O sentido aqui, escatológico, diz o seguinte. Aquela cabeça que foi morta, este atentado é no período de 3 anos em que ele é um grande líder, o salvador das nações, o rei da cocada preta, que há de colocar o mundo numa situação de bem-estar. A inflação será zerada, as pessoas terão paz, o sequestro, o estupro, tudo que é de coisa ruim, assassinatos, tráfico, o dinheiro, papel, moeda, ele vai acabar com tudo isso, ele vai dar uma paz aparente, mas como ele é filho de Satanás e é mentiroso, logo, logo, alguém vai aparecer segundo o que está escrito na palavra de Deus. Ele vai sofrer um atentado, vai aparecer um louco, entre aspas, e há de assassiná-lo. Mas a palavra diz que no lugar desta cabeça que foi cortada, virá outra. E esta outra, segundo o que está escrito na palavra, é chamada de destruidor. Do grego, Apolion, do hebraico, Abaddon. O sentido é o mesmo, destruição. Abaddon e Apolion é a mesma palavra, só que uma do grego e outra do hebraico, que quer dizer destruidor. Então, quando ele ressuscitar deste atentado que vai acontecer com ele, alguém há de matá-lo? Talvez uma emboscada? Surgirá outro indivíduo, no 3º dia da sua morte, ele há de ressuscitar, e dessa vez ele vem com uma fúria terrível sobre as nações, e não será mais aquele homem de 3 anos e meio que o seu governo foi de paz e tranquilidade, e as nações não o reconhecerão. Quem era este homem? Por que ele está vindo agora assim? E que coisa é essa? Esse homem estava morto. Ele sofreu um atentado de morte, ele estava morto. E com 3 dias há de se levantar na vista de todos os habitantes da terra, porque a televisão vai mostrar. Hoje tudo que acontece, a televisão, os meios de comunicação mostram. Ele estará diante dos olhos de todas as nações do mundo, talvez numa grande praça, onde todo mundo está chorando a sua morte, porque ele trouxe muita paz, muita alegria. Ao 3º dia, este indivíduo há de se levantar, ressuscitado, vivo. Mas só que ele vem agora como um destruidor, com Apolion do grego, destruição, e do hebraico, Abaddon, destruidor. Ele vem agora destruindo tudo, e é aí que se começa e se inicia a grande perseguição, o caos terrível, que Jesus disse: se esses dias não fossem abreviados, ninguém escaparia das unhas dele e das suas perseguições, porque todos os exércitos do mundo, ele será um líder único, onde ele mandará em todos os governadores, prefeitos e presidentes e senadores. Ele estará como liderança absoluta do planeta Terra. E todos os exércitos, polícia, estarão ao seu serviço, e fica difícil escapar das garras deste indivíduo. Lemos Apocalipse 14, 9 a 12. E seguiu-os o 3º anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem receber a marca não tem como escapar. O cálice da ira de Deus cairá sobre todo aquele que tiver essa marca sobre a sua mão direita ou sobre a sua testa. Qualquer pessoa que receber, que tiver medo de morrer,
é melhor o indivíduo entregar a sua vida e ter salvação plena em Cristo Jesus, do que viver algum tempo a mais e ser lançado do lago de fogo vivo. Segundo o texto bíblico da profecia de Daniel, o anticristo provavelmente seja celibatário ou homossexual. Isso é uma coisa incrível. Isso nos chama muito a atenção. Por que celibatário ou homossexual? Porque o anticristo será uma dessas pessoas. Celibatário? Como um padre que não se casa, que não tem, até porque os padres nós sabemos que eles fazem aquilo por um propósito. Não quer dizer que não sejam homens, não é? Tem padres que deixam a batina e se casam e assumem a responsabilidade familiar. Mas esse indivíduo, o anticristo, ou a besta de que Apocalipse fala, o filho do diabo, ele não tem desejo por mulher, ele despreza o desejo sexual das mulheres, ele não tem respeito pelo desejo sexual das mulheres, talvez um celibatário ou talvez goste de homem. É o que o texto que nós vamos ler aqui nos afirma. Daniel 11, 37 e 38. E não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. A sua mãe, que a ele deu à luz, o seu pai adotivo, que provavelmente deve ser um diplomata, alguém influente, ele não vai dar a mínima para os deuses dessas pessoas. Ele se fará um Deus, ele não vai honrar Deus nenhum, porque ele se considera o Deus Todo-Poderoso. Ele não terá desejo pelas mulheres, o amor das mulheres, despreza, mulher para ele não existe. Talvez goste de homem, talvez caia do banco, talvez goste do sexo masculino, quem sabe? É o que o texto diz. Ele despreza o amor das mulheres, talvez um celibatário, ou se faça celibatário. A verdade é que é estranho o comportamento desse indivíduo. Ezequiel 28, de 13 a 18. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Observou que o texto que Patrícia leu sobre esse indivíduo diz que ele não vai honrar os deuses de seus pais, nem ao amor das mulheres terá desejo por elas, mas que honrará ao Deus das forças, dos exércitos e da luxúria, não é? Do comércio. Então você observou que ele tem a mesma característica do pai dele, Satanás, que antes de ser Satanás era chamado de Lúcifer, que estava no Éden e Deus colocou sobre o serviço dele anjos poderosos, um grande exército. A característica é semelhante à de Satanás e do seu próprio filho. Assim como Satanás gostava de riqueza, sempre gostou no tempo que ele era Lúcifer, que era um querubim ungido, assim o seu filho, que ele há de gerar uma mulher, também gosta das riquezas. Ele não tem desejo pelo amor das mulheres, ele se fará um próprio Deus, ele honra muito às forças armadas, ele honra muito a luxúria, o comércio. Então ele tem a mesma característica do seu pai, que foi desobediente, e assim como Deus fez sair do meio dele um fogo e o destruiu, Jesus também há de fazer com o anticristo e há de reduzir ele ao pó quando lançar vivo no lago de fogo. Não só ele, mas também aqueles que estão com ele, assim como o falso profeta, que
preparará o seu caminho, é um religioso que ninguém sabe quem possa ser, só se sabe que é um grande religioso. De onde surgirá esse religioso? De onde vem? Sabemos que é um homem de liderança religiosa que estará aí preparando o caminho deste homem, chamado falso profeta, que trabalha em prol de preparar o caminho, assim como muitos profetas prepararam o caminho de Jesus, assim como João Batista também disse que veio preparar o caminho, Isaías preparou e muitos profetas prepararam o caminho, a vereda para que Jesus viesse a nascer. Esse indivíduo também, esse falso profeta que é um grande líder religioso, um grande líder, preciso dizer mais alguma coisa? Um grande líder religioso que há de preparar o caminho para esse indivíduo surgir. E ele vai honrar a guerra, os prazeres da luxúria, do dinheiro. Ele mudará os tempos e as leis, perseguirá Israel e se fará Deus, e ele é o filho do próprio Satanás. Daniel 7, 25 e 26. Esse indivíduo, do qual Daniel descreve ele, Daniel 7, e dos versos 25 e 26, fala sobre esse cidadão chamado anticristo contra Deus, contra Jesus. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e por tempos e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão seu domínio para o destruir, para o desfazer até o fim. Essa destruição aí, quando eles o destruirão, é isso que eu acabei de falar, ele vai sofrer um atentado. Vão tentar tirar ele do poder. E ele vai morrer, mas vai ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. Ele é uma réplica enganosa e mentirosa do próprio Jesus. Ele se fará o próprio Deus. Ele há de sentar no trono, dizendo que só que ele vai fazer algumas coisas terríveis, horrendas e esquisitas, que o próprio Israel, o povo judeu, vai olhar e dizer, não, Jesus não faria isso. Ele vai tirar o sacrifício costumeiro, que é aquele sacrifício que o povo judeu sempre oferecia, aquele animal, aquele cordeiro. Ele provavelmente, sobre as asas da abominação ou das abominações, ele tirará o sacrifício costumeiro, provavelmente ofereça um animal imundo no altar, e isso vai despertar para que Israel abra os olhos e diga, Jesus, o Filho de Deus, já o Messias que a gente espera, jamais faria isso. É aí quando ele vai se levantar contra os santos que Patrícia leu, os santos do Altíssimo, que é Israel. A igreja não está mais aqui nessa época, a igreja já foi arrebatada. Então, Israel será perseguida por ele. Daniel 8, 24 e 25. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Falamos sobre a grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, se iniciará os 7 anos do governo do anticristo. 3 anos e meio será de firme aliança com muitos. Uma paz, todo mundo vai ficar feliz, mandando presentes uns para os outros. Tudo feliz. Ah, este é o Jesus. Este é o Maitreya da nova era, de uma nova ordem mundial que esperávamos. Este é o homem que nós aguardávamos. Trouxe paz para nós. Não há mortes, não há sequestro, estupro, tudo isso. Satanás é mentiroso e o filho dele também é mentiroso. Só durará 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos. Patrícia acabou de ler. 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 1 ano, 2 e meio. 2 anos, aliás, 3 anos e meio. 1 tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos. E metade de 1 ano. Então, 3 anos e meio será o seu governo de coisas boas e maravilhosas para a humanidade. Até muitos de Israel acharão que ele é o Messias. Está vendo? Aquele Messias que veio no início, está vendo que era mentiroso? Não era o verdadeiro? Esse daqui é que é o verdadeiro. Acabou com todas as guerras,
com tudo de ruim, só que ele é mentiroso e voltará depois do atentado que vai sofrer com uma fúria terrível. E ninguém há de escapar. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por amor aos eleitos, a Israel, que está debaixo de sufoco, porque também rejeitou a Cristo, Deus há de ter misericórdia de Israel, porque Deus fez uma promessa a Abraão. E Deus não pode invalidar a sua promessa. Deus não é mentiroso, não é Satanás mentiroso, que promete e não cumpre. Deus promete e cumpre. E ele fez a promessa a Abraão e disse: aos teus descendentes eu farei como a areia da praia, como as estrelas do céu, e a eles eu darei a terra como herança. Deus vai cumprir a sua promessa que ele fez a Abraão em recuperar e restaurar Israel. E Jesus há de descer com grande fúria neste dia e há de destruir todas as forças do anticristo. Segundo o que diz na palavra de Deus, Jesus há de destruí-lo com um assopro da sua boca. Segundo o próprio Paulo diz, ele será destronado e será colocado vivo no lago de fogo, segundo a palavra de Deus. Só Jesus tem capacidade. Nenhum homem da terra terá forças para ir de encontro a ele. Mas Jesus há de aniquilar suas forças e todos os exércitos que estão com ele, juntamente com os seus santos anjos. Há de descer o Filho do Altíssimo com grande poder e grande glória, e todas as milícias do céu e os seus santos anjos, e há de pelejar contra o anticristo e reduzir ele e as suas forças ao pó, ao nada, onde todos serão lançados vivos no lago de fogo. Patrícia, gostaria de trazer alguma palavra? Não, só lembrando dos 42 meses que está escrito no próprio livro de Apocalipse, que fala do período, né? E foi-lhe Sim. dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio. 3 anos e meio, segundo a palavra. 42 meses. 3 anos e meio será o período da grande tribulação, e que Deus nos abençoe e abra os seus olhos. Você que está ouvindo, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam se aperceber, abrir o seu coração, abrir o seu entendimento e confessar a Cristo Jesus enquanto há tempo. Enquanto há vida, há esperança. Não esqueça de compartilhar. Também deixe os seus comentários, ative o sininho para que você sempre receba os nossos vídeos logo que a gente publicar e o YouTube possa lhes avisar. Até a próxima, se Deus permitir.